prazer de pregar em Milano e fui em Roma também. E pude ver minuciosamente a história do Coliseu. Muitos jovens, por causa desta promessa, foram expostos a espetáculos, jogados aos leões. Muitas famílias, não é, pastor João? Eram jogadas com os pais, filhos. E os filhos temerosos diziam: pai, o que é que vai acontecer, pai? Aquelas portas vão se levantar e os leões virão, filhos, e vão nos destruir. Mas nós não podemos desistir, porque quando eles não atacar, o noivo já está nos esperando. Jesus já está nos esperando. Aí Paulo prega o evangelho da ressurreição, de arrebatamento, a região da Macedônia, composta da região grega, composta da Macedônia e de Acaia. Em Acaia ele prega a igreja de Corinto, a ressurreição. E depois de 3 anos há uma confusão. Aí ele escreve a primeira carta, estimulando os irmãos a não desistirem, porque a filosofia grega de Zenão e de Epícuros entrou na igreja, e os mestres diziam: vocês estão dando ouvido, Paulo está louco, porque o evangelho que ele prega é loucura. Por isso que 1 Coríntios 1:23 diz: o evangelho de Cristo é loucura, é escândalo para os judeus e loucura pelos gregos. Porque os gregos, filosoficamente, historicamente, eles buscam a felicidade, ou buscavam no que é palpável. Então ele dizia: depois da vida não existe nada mais, então eu tenho que viver a minha felicidade no que eu tenho aqui. Aí o evangelho de Paulo diz que se eu esperar em Deus só nesta vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. O evangelho de Paulo para os gregos era loucura, não entrava, e não entra mesmo não na mente humana, se não for o penhor. Aí diziam: ele é louco, vocês estão acreditando. E aí os irmãos de Corinto vai desistindo. Aí Paulo escreve e termina a primeira carta dizendo: irmão, quem morreu, morreu. Não quero que vocês ignorem isso, mas escuta o que eu vou dizer a vocês. Ei, nem todos nós dormiremos, porque ao som da última trombeta, quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Subiremos, nos encontraremos com Ele nas nuvens, e de lá subiremos com o Senhor e estaremos para sempre com Ele. Olha o que é que ele diz hoje. Se você quer ter agenda na ótica humana, pregue autoajuda. Mas a palavra de consolação que a Bíblia ensina, que Paulo prega, é a volta do noivo. Veja que ele termina esse assunto em Tessalonicenses dizendo: irmão, consolai. O irmão está triste, o irmão está desanimado, tá. O irmão está padecendo, tá. Consola ele dizendo: Jesus vem, Jesus vem. Consola ele com essas palavras. Esta é a consolação da igreja. A primeira carta causa um impacto. Os falsos mestres entram, desprezando o ministério dele. Aí é quando ele escreve a segunda carta, e ele motiva, por volta de 55 a 57 anos depois de Cristo, esta igreja dizendo que Deus nos selou, e que a promessa dele é sim, e ele nos deu no nosso coração o Espírito, como selo, como garantia da volta do Filho. 62 anos se passam. Aí Pedro sabe que está vindo uma grande perseguição na região da Ásia, 5 províncias romanas. Aí ele escreve a carta, estimulando os irmãos a não desistirem. Veja que ele começa dizendo: irmãos, sejam santos, como aquele que chamou vocês é santo. Não desistam, porque vocês não foram resgatados com coisas corruptíveis como prata e ouro, conforme a tradição dos nossos pais, mas vocês foram arrebatados, foram transformados pelo precioso e imaculado sangue de Jesus. Aí no capítulo 2 ele diz: vocês... Veja que ele volta ao contexto geracional. Vocês são uma geração eleita,
as 3 unções do Velho Testamento ele usa nessa geração: sacerdócio real, unção sacerdotal e real, e profética, anunciar as grandezas de Deus. Vocês são a geração eleita, sacerdócio real, profético, para anunciar as virtudes daquele que chamou vocês. E o que era que estava por vir? Nero. Vou parar, vou abalar. Eles desistem, vai queimar crente. Mas Pedro já tinha preparado: vocês vão padecer um pouco, mas o Deus de toda graça, que nos chamou em Cristo Jesus, Ele mesmo fortalecerá vocês. Ele mesmo vai manter vocês inabaláveis. Ele mesmo vai dar graça para vocês não desistir. Não desistam. A história diz que Nero queimou muitos crentes, mas não abalou a igreja. Queimou tanto crente que faltou lenha. Se faltou lenha, é porque não foi suficiente a perseguição para parar a igreja. Aí se torna Paulo, Pedro, inimigo do Estado. Se parar Pedro, a igreja para. Vai desistir? Não. Vai ser crucificado? Não importa. Eu só exijo não ser crucificado como Jesus foi. Me coloca de cabeça para baixo, mas não desisto mais. Segundo, Paulo se torna inimigo. Parando Paulo, por quê? Ele está pregando a volta do noivo. Aí Paulo vai ser decapitado, mas antes ele escreve a nova geração: estou sendo oferecido, mas combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o justo juiz vai me dar naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a volta do Senhor. É decapitado, mas a igreja é inabalável. 92 antes de Cristo, depois de Cristo. Aí aparece o velhinho, quando ninguém esperava mais. E o velhinho vai escrevendo para os jovens. Você vê que quando Pedro escreve o capítulo 5, ele está escrevendo para os velhos e para os jovens. A epígrafe diz isso. Agora João olha para os jovens e diz: filhinhos, vocês são fortes, é já a última hora. Tem que parar o velhinho, joga ele no tacho de fogo. Jogam. Quando pensaram que tinham conseguido, ele não se queima nem um fio de cabelo. Então exila ele na ilha de Patmos. Eu quero ver ele escrever mais para ninguém. Aí ele diz em Apocalipse: irmão, eu estava preso na ilha de Patmos por causa do testemunho do Senhor. E no dia do Senhor eu fui arrebatado, e ouvi voz como voz de muitas águas. E quando eu olhei para trás para ver quem falava comigo, eu vi 7 candeeiros, e no meio dos candeeiros estava um semelhante ao Filho do Homem, e eu pude ouvir ele falar. E quando eu olhei para ele, me assustei, porque ele estava vestido de um veste comprido, um cinto de ouro, um cinto em volta do peito, e o seu cabelo era branco como a lã, como a neve, os seus olhos brilhavam como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente. Quando eu ouvi, eu caí aos seus pés e caí como morto. Ele veio, me levantou com a mão direita e me disse: João, tenha medo não, sou eu sou o primeiro, eu sou o último, eu fui morto, mas eu estou vivo, eu tenho a chave da morte e do inferno. Ai, prega, escreve, guarda o que tem para ninguém tomar a tua coroa. Eis que eu cedo venho, eis que eu cedo venho, eis que eu cedo venho.